Bom, se você chegou até aqui, eu acho que você está querendo construir mesmo, né? Nessa fase, você já recebeu o projeto executivo em mãos e agora está na hora de fazer o levantamento de custos, né? Então, provavelmente, você vai ter que enviar esse projeto executivo para os fornecedores que vão executar a tua obra. Nesse projeto executivo, vai ter tudo detalhado, tudo que o fornecedor precisa saber vai estar escrito nele. Eventualmente, nós vamos auxiliar, pode passar o nosso contato para os fornecedores, se eles tiverem alguma dúvida, eles vão ligar para a gente. Mas, se você for contar sozinho, é importante saber que os fornecedores eles têm materiais diferentes. Mesmo que esteja especificado no projeto, provavelmente ele vai te fornecer um orçamento do que ele tem lá para trabalhar. E aí a equalização técnica, o que é equalização técnica, Bianca? Pelo amor de Deus, é você pegar todas as cotações que você solicitou, 3, 4, 5 lugares diferentes, e olhar, analisar e ver se eles estão fornecendo a mesma coisa. Então, provavelmente, você vai ter infinitos preços diferentes, infinitos serviços diferentes. E você vai precisar analisar cada um deles e comparar para ver se o que um está oferecendo é a mesma coisa que o outro está oferecendo. E se isso tudo está compatível com o projeto, tá? A gente aqui no escritório fornece esse serviço para os nossos clientes, tá? Então, a gente solicita todas essas cotações e faz essa análise, faz uma tabela, que é a equalização, onde você compara o que está sendo fornecido com o preço com o outro fornecedor. E aí você define qual deles você vai realmente seguir em frente, tá? É uma fase bem importante porque requer algum conhecimento sobre materiais, sobre tipos de execução, sobre o que existe no mercado, porque realmente tem uma infinidade de materiais que podem dar diferença realmente no orçamento, tá? Então, com a ajuda profissional, nessa fase, eu acho muito importante que você combine, pelo menos com a pessoa que está te auxiliando, uma consultoria, para dar uma olhada, uma pincelada no que está sendo contratado e se as quantidades estão certas, que principalmente, por exemplo, num projeto elétrico de iluminação ou luminotécnico, você vai encaminhar para as elétricas e são muitos itens. Às vezes, se alguém esquecer de colocar um item ali, já dá uma diferença de orçamento que você talvez não perceba. Então, pode faltar alguma coisa, né? Então, um olhar bem crítico aí nessa fase, tá? Tendo um profissional para te auxiliar, vai ser muito mais fácil. Por exemplo, inclusive ainda nessa parte mais de iluminação e elétrica, você sabia, por exemplo, vai estar especificado no seu projeto executivo. Aqui do escritório a gente especifica tudo bem certinho, tem uma tabela, a temperatura da cor da lâmpada, da luz. Tem uma escala, chama escala Kelvin, que determina se a luz é mais branca, se ela é neutra, se ela é mais amarela. E a gente usa para cada tipo de luminária, às vezes, uma iluminação diferente. Quando você manda isso para a loja, eles mandam com uma temperatura de cor que talvez não seja a que está especificada em projeto. E aí você vai comprar, e quando você instalar, você vai ver que o resultado não é o que você esperava. Então, é muito necessário analisar cada item para não ter essas surpresas ao final, tá bom? E deixa eu dar um outro exemplo. Por exemplo, MDF. Existe MDF, mas tem lojas que trabalham com MDP também. Cada um tem o seu local ideal de uso, tá? Mas isso impacta no valor. Então, são coisas a serem observadas. Espessura de vidro, por exemplo, para suas portas e janelas. Tem vidro de 6 milímetros, tem vidro de 8 milímetros, tem vidro de 10 milímetros. Cada um tem o seu uso, o local e a dimensão máxima suportável. E, principalmente, ao uso mesmo. Tem, por exemplo,
Essas esquadrias hoje, que a gente usa de alumínio, que tem caixilho, caixilho são aquelas bordinhas em volta das janelas e portas. Esse tipo de esquadria, você consegue utilizar até uma certa metragem de milímetros da espessura do vidro, porque se o vidro for muito grosso, ele não vai encaixar ali dentro. E aí, às vezes, o cara que está fazendo a cotação para você, eu já peguei um caso assim, por isso que eu estou falando aqui, que ele cotou um vidro grosso, só que o acabamento era de caixilho de alumínio, e aquele vidro grosso não cabe, então você está pagando por uma coisa que é mais cara, um vidro mais grosso, que não vai caber ali. Consequência, na hora da entrega o cara vai ter que te entregar um vidro fino, e você pagou sobre o grosso. Então, assim, são coisinhas que nós que estamos no meio, a gente já fez e já pegou milhares de cotações, a gente tem um olho mais fino para isso, tá? Que quem nunca fez uma construção nem imagina o que tem que procurar numa cotação para ver se ela tá certa, entendeu? Então, basicamente, eu dei alguns exemplos aqui, mas existem milhares, tá? São coisas que você tem que olhar. São coisas que a gente sabe o que procurar na cotação para saber o que está sendo vendido, tá? Por exemplo, portas de madeira interna, externa, fechadura interna, externa, que tipo de madeira que é? Por que essa está mais barata, a outra está mais cara? É o tipo de madeira que está diferente? É o acabamento? É a guarnição que é mais grossa, que é mais fina? É a fechadura que é mais barata, que é mais cara? Então, assim, essa porta ela é preparada para pintura? Ela é preparada para verniz? Ela aceita receber pintura? Então, assim, são tipos, tem vários tipos, né? É uma porta pronta, é um kit pronto, ela vem pronta? Ou eu vou ter que montar ela no local? Hoje você tem essas opções, né? De comprar uma porta pronta, ela vem montada, você encaixa ela lá no lugar, ou você tem que realmente comprar o batente, a guarnição. Batente, o que é batente, Bianca? O que é guarnição, Bianca? Então, assim, são coisas. Batente é o quadro que a porta vai ser encaixada, onde vai ser colocada a dobradiça, e a guarnição é o acabamento externo, é o que dá acabamento entre o batente e a parede, que provavelmente tem 5 centímetros, 10 centímetros, é a moldura da porta, tá bom? Mas assim, são coisas que são difíceis às vezes de fazer a análise se você nunca mexeu com isso. Então, dá um toque pro seu profissional que está te auxiliando para ele te ajudar.